Salve rapaziada, tudo beleza aí? Vamos dar uma olhadinha nesse mercado. O mercado subiu forte no dia de hoje, foi aí 3% de alta. A gente já vem aí de 3 dias, né? Nesse mês de janeiro, três pancadas fortes para cima, todas aí com quase 3% de alta, né? Mais de 3.000 pontos, ó. Essa aqui do dia 15 foi 3.700 pontos. Essa aqui do dia 27, 3.500 pontos. E hoje aí, do dia 30, né, foi mais de 3.500 pontos. Três pancadas fortes que o mercado deu e a gente vai ver o que a gente fez no dia de hoje. Hoje eu operei em 3 vendas, eu fiz 3 operações na venda, ganhei dinheiro, mas mesmo assim, fazendo uma operação vendedora, ganhando dinheiro pela manhã, a gente olha essas barras e fala, pô, daria para ter comprado? O que daria para a gente ter feito? Daria para a gente ter surfado um movimento maior, né? Daria para a gente ter comprado na raiz do movimento e surfado esses 3.000 pontos aí. É o que a gente vai ver, né? O porquê que a gente pensou na venda, o porquê que a gente não comprou essa movimentação, qual eram os pontos que a gente estava de olho para pensar na compra e analisar as nossas operações aí na venda, o que a gente fez. Foram 3 operações, operações de venda claras, né? A gente fez 3 movimentações ali que o preço poderia ter vindo para baixo. Então a gente fez essas operações, pegamos bons pontos, finalizamos a sala e no período da tarde o mercado subiu aí mais de 2.000 pontos, beleza? Então a gente vai ver isso. E uma das questões também para mim gravar esse vídeo foi um questionamento também do membro da sala ao vivo. Se a gente vai, eu quero colocar aqui o que ele escreveu para mim hoje à tarde. E eu falei para ele aí que a gente ia gravar um vídeo sobre isso. Até pra gente não perder tempo amanhã dentro ali da início, né, da sala ao vivo ali, antes do pré-mercado, pra gente não perder tempo com isso. Eu vou fazer o vídeo agora pra gente verificar isso aí, tá bom? Então o que ele disse aqui numa mensagem pra mim, ó. Boa tarde, tudo bem? Hoje estive presente na aula ao vivo, dia top, olha só, dia top. Aliás, sua abordagem, calma e visão de mercado são excepcionais. Imagine a luta para chegar nesse nível. Então a gente procura ter calma, passar calma para as pessoas que estão ali na sala ao vivo, né? As pessoas vêm para a sala fazendo diversas operações, clicando em qualquer lugar, não sabe onde comprar, não sabe onde vender. Então a gente tem a função ali de passar calma, fazer a galera esperar o melhor movimento. E é isso que a gente faz, beleza? Eu tenho uma pergunta, mas eu queria que você entendesse que não é uma crítica de alguma maneira, até porque olhar gráfico parado é fácil. E a gente vai ver isso aí agora. Hoje o mercado subiu 3%, você fez 3 vendas. Sua abordagem técnica existiria alguma... Na sua abordagem técnica, existiria alguma situação em que pudesse ter pensado na compra? Na aula, antes da abertura, compra só se ele fechasse gap ou abaixo. Mas depois que ele atingiu o topo, haveria como pensar numa entrada de compra se ele voltasse em algum ponto? Se puder dar uma explicação breve amanhã de manhã na abertura sobre isso, te agradeço. Abraço. Excelente pergunta, porque apesar de a gente ter vendido, a gente olha no final do dia esse movimento de 3% e fala, pô, eu poderia ter comprado surfar esse movimento, né? Então, que nem ele falou, quando você vê o gráfico parado, é fácil. Eu vou ver, a gente vai ver o gráfico, a gente vai conseguir analisar os pontos, porque ele vai estar parado. Então a gente vai ver ali aonde as pessoas vão dizer para você comprar, né? Onde que as pessoas iam estar compradas com o gráfico parado, mas só que na hora que a gente opera, na hora que a gente está ali no ao vivo, não é bem assim. Então o gráfico não está parado. Então a gente tem que entrar primeiramente no mercado, isso a gente tem que deixar bem claro, com o que a gente vai fazer antes do mercado abrir. Ninguém sabe a barra que vai acontecer. Essa barra aí de 3%, mais de 3.000 pontos, ninguém sabe que ela vai subir, vai estourar para cima, né? Que ela vai romper tudo que tem que romper aí para cima e vai dar 3.000 pontos. Ninguém sabe. Então, o que eu tenho que saber? O que eu tenho que definir antes do mercado abrir? Os pontos que eu vou operar e o que eu vou fazer. Né? Se eu não estabelecer regras, se você não estabelecer regras para você entrar e operar, não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer bons pontos, você não vai conseguir atingir a consistência e ter consistência ao longo do tempo. Então eu entro no mercado já definindo os pontos que eu quero comprar,
e os pontos que eu quero vender e aplicando o meu método, né? Se ele não chegar naquelas regiões, eu não penso em compra, eu não penso em venda. Então eu delimito algumas regiões e a partir daí eu vou fazer as minhas operações, beleza? Então você tem que ter regras. Tem que ter regras para você fazer as suas operações e também como o mercado vai se movimentando. Às vezes a gente marca uma região, mas o mercado não faz aquilo que a gente deseja, né? Que ele faça, e a gente tem que ir consertando o avião com ele voando, mas dentro de regras. Porque se você não tiver uma regra, um dia você vai fazer uma coisa, no outro dia você vai fazer outra coisa, e você vai olhar para esse movimento de hoje e você vai se arrepender. Então, se você me perguntasse, o mercado subiu 3.600 pontos. E se você perguntasse para mim, você se arrepende de não ter comprado? Eu vou dizer para você que eu não me arrependo em nenhum momento de não ter comprado. Porque dentro da minha visão, dentro daquilo que eu me propus a fazer, o mercado deu venda, eu bati venda e eu ganhei dinheiro na venda. Se ele viesse em alguma região para comprar, eu compraria e surfaria esse movimento, beleza? Então eu não tenho arrependimento nenhum aí de não ter pegado na compra, pelo contrário, fizemos 3 vendas e pegamos 3 movimentos excepcionais, beleza? Então vamos lá para o gráfico. A gente tem aqui o gráfico diário e a gente vai fazer algumas marcações. Eu não vou trabalhar com nenhum indicador, beleza? A gente vai trabalhar só com o gráfico cru, parado, então eu não vou ter médias aqui, né? Eu posso falar alguma coisa de médias dentro do dia de hoje, mas eu não vou trabalhar com médias aqui a princípio, a gente vai analisar o gráfico parado, beleza? Então, não considerando o dia de hoje, eu tiro o dia de hoje ali, e nós estávamos trabalhando com uma retração nessa região, que era o fundo para o topo, e nós estávamos dentro da região de 7640. Excelente região para pensar em o mercado bater lá e voltar, beleza? Excelente região, a gente usa essa retração de 7640 tanto no macro como no micro. Primeiro ponto. Segundo ponto durante a semana, hoje era quinta-feira, então no pré-mercado, segunda, terça e quarta, tá aqui os 3 dias, era topo da semana, 1 toque, 2 toques, 3 toques. Os 3 dias da semana a gente tocou na mesma região, beleza? Então eu tenho 7640, 3 toques ali naquela região. E também, quando eu espelho um movimento aqui de baixo, nós estamos trabalhando com esse espelhamento, que era topo e esse fundo. Eu espelho esse movimento para cima, ó, esse fundo com esse topo, que foi aqui a estrutura que ele quebrou aqui no diário. Nós temos o 125.200 também nessa região. E também, olha lá, o segundo alvo estava no 126.600. É um ponto aqui para a gente gravar, porque depois a gente vai falar dessa região. Quando eu também coloco uma retração um pouco mais macro, que é tirando desse topo aqui e levando lá para o topo lá de cima, eu tenho aqui 61, topo anterior, eu tenho 61, segundo alvo do espelhamento lá de baixo. Ponto importante, 126.600, era o outro ponto que eu ia bater na venda se eu continuasse operando e o mercado subisse reto, beleza? Era outro ponto. Então, essa região aqui era a região importante para a gente acreditar numa venda para ele vir para baixo no dia de hoje, beleza? Gráfico diário, era isso aí que a gente estava de olho. Eu vou tirar aqui as informações, vou para o gráfico de 60 minutos, beleza? Gráfico de 60 minutos na tela, eu coloco uma retração dentro da barra da semana, da segunda-feira, mínima, máxima, e eu observo que o preço parou na região de 50%. É uma região que ele pode segurar os 50%, mas eu prefiro retração de 61. Quando eu olho na retração de 61, é um bom ponto. Tinha confluência. Se você puxa um fundo lá, tem um outro fundo ligado com esse fundo aqui, ó, da semana, nós tínhamos uma LT passando aqui. Quando eu olho para a minha esquerda, eu tinha topos aqui da semana passada. Então eu estava de olho nessa região. Era o ponto que eu estava de olho para pensar na compra numa abertura em gap de baixa. Então era o primeiro ponto, 61. Ele ia ativar um trap da mínima do dia anterior. Qualquer operação que ele fizesse aqui, qualquer candle que ele batesse aqui e rejeitasse, eu compraria e ia subir com ele comprado, beleza? Primeira região para pensar na compra seria essa, se ele abre com um gap de baixa, beleza? E essa outra região para a gente pensar em alguma coisa era a retração do próprio dia anterior.
eu estava de olho nessa retração do dia anterior, a gente vai ver isso aí mais nos 5 minutos. Mas quando eu olho aqui na região do 61, ó, perceba, nós temos a abertura do dia anterior ali e nós tivemos um topo na região, ou seja, eu tenho uma troca de polaridade nesse 61 do dia anterior e é o 61 e tinha uma troca de polaridade ali, beleza? Excelente região para mim olhar, para ele bater durante a abertura e vir testar o fundo, ou quem sabe fazer um trap na mínima, subir ou continuar caindo e voltar a testar a mínima da semana, beleza? Então essa era aí a região do 60 minutos para a gente pensar em alguma coisa, o que é fazer. Gráfico de 5 minutos, vamos olhar aqui e observar. Gráfico de 5 minutos. Então o mercado ele abre num gapzinho de alta, a gente está com essa retração, ó, que era o topo e o fundo do dia anterior. Como eu falei ali, era uma troca de polaridade do dia anterior, beleza? Aqui a gente bateu uma venda, então a gente fez 3 vendas, tá? Essa foi a primeira, a segunda aqui foi a falha do topo, eu vendi aqui de novo, e a gente bateu uma venda lá em cima. Mas a pergunta dele é, quais as possibilidades da gente pensar numa compra, né, no dia de hoje? Bom, quando eu olho para o movimento que ele fez no dia de hoje, ó, tá aí, ó, uma pancada para cima. Se eu for olhar somente o movimento do dia de hoje, eu bato o olho e eu sei onde eu compro. Então, quando as pessoas vêm aqui e analisam o gráfico parado, eu sei os pontos aqui que poderia bater na compra, beleza? A gente mencionou isso, o mercado abre num gap de alta, ele abre num gapzinho de alta, tá fazendo aqui um triângulo, uma bandeira, ó, a gente poderia colocar aqui, e eu menciono até para o pessoal, essa figura aqui é uma figura de continuidade, ele pode ir para cima. Então, quais são os pontos que eu olho, bato o olho e falo, porra, poderia ter comprado aqui? Era o rompimento da bandeira e era essa retração que ele fez. Se você colocar um gráfico de 5 minutos, ele crava a média de 20 períodos, né, que é uma excelente média aí para continuidade no movimento, né? Robô bate nela, então é uma excelente média, né? Média de 20 períodos é excelente qualquer tempo o gráfico. Então eu vejo uma compra no rompimento da bandeira e eu vejo uma compra nessa retração. Olhando só isso, olhando só o gráfico de hoje. Mas se o cara diz que ele olha, deve olhar o contexto, deve olhar o que aconteceu durante a semana, deve olhar para trás o gráfico passado, o que aconteceu para minha esquerda, eu tenho que levar em consideração isso. Se eu não olho o que aconteceu no dia anterior, se eu não olho o que aconteceu na semana, no mês, se tem topo, se tem suporte, se tem resistência para o meu passado, se eu olho isso, cara, dificilmente eu vou pegar na compra aqui. Agora, se eu ignoro isso aí, o cara poderia comprar e surfar o movimento de compra, beleza? Eu não compraria aqui, olhando essa movimentação que ele fez, eu não compraria aqui em lugar nenhum. O que aconteceu aqui, eu não faria nenhuma compra. Porque primeiro, eu estava esperando para a compra, era no rompimento da mínima, ele romper a mínima, ou se ele volta pelo menos na retração do gap, que era a máxima com a mínima. O que ele faria? Ele romperia a mínima, ele faria um trap na mínima aqui, ele entraria dentro de uma retração saudável do movimento, ou seja, ele abriu um gap, expansão, retração aqui dentro, eu com certeza bateria numa compra aqui para subir com ele. Eu bateria numa compra se eu não tivesse vendido, porque a partir do momento que eu estou vendido, eu acredito no movimento para baixo, né? Eu até menciono, como a gente estava vendido aqui nessa hora, a gente vendeu bem nessa região, a gente queria, o principal alvo da operação era o fechamento do gap, tá? Então a gente fecharia o gap, ele poderia tirar a gente na operação e se ele deixasse alguma oportunidade aqui, a gente poderia subir comprado e com ele, beleza? Então a primeira região de compra seria aqui ou a falha da mínima para a gente subir com ele na compra, beleza? Segundo ponto, para pensar numa compra, a gente poderia colocar uma retração dentro do movimento, que seria o fundo, né? Com a máxima, a estrutura dentro do dia. E outro ponto que eu pensaria na compra é da mesma forma, ele voltar dentro da retração saudável do dia, eu olharia para o topo anterior que ele rompeu, ele viria em média, se não me engano tinha VWAP subindo aqui também nessa região, e eu poderia pensar numa compra aqui para ele subir. É por isso que eu olho para esse movimento de alta que ele fez e não me arrependo em nada em ter vendido, porque ele não deu para mim nenhuma oportunidade de compra, beleza?
Então aqui seria o segundo ponto que eu pensaria numa compra. O resto, meus amigos, não pensaria em nada. Por quê? Porque eu levo em consideração as regiões do dia anterior, as regiões da semana, o que está passando ali em cima do preço, beleza? E por que que a gente acertou uma excelente venda ali? Eu vou colocar no gráfico de 2 minutos, porque foi através deles que a gente fez as entradas. E a gente não pode ignorar, meus amigos, igual a gente falou, a questão aqui do topo que nós estávamos trabalhando aqui na semana. Ó. Esse era o topo da semana. A gente poderia até marcar ali o topo anterior, ó. Vamos colocar toda essa faixa aqui. Eu não posso ignorar aquele topo da semana. 4 toques na região, ó. 1, 2, foram 3 dias tocando ali e estava tocando pela 4ª vez. Então eu não posso ignorar essa informação. Tinha outras confluências ali, mas essas confluências eu não vou colocar indicador nenhum. A gente vai ver somente preço, somente região. Então, a gente bateu uma venda pelo 1 minuto aqui, nessa região. Ele chegou a pagar quase 400 pontos, depois não tirou na proteção. Eu pego na venda aqui de volta na falha do topo. Mais uma venda aqui também nos pagou parcial e depois nos tirou. E a outra venda, quando ele estava subindo e toca nesse topo aqui da semana, eu mencionei, se ele falha o topo e toca aqui, tinha uma região aqui, né? Tinha um indicador que a gente usa, tem uma frequência de mercado que a gente usa. Se ele toca ali e rejeita, eu vou vender. Eu opero o índice, vai fazer 4 anos agora, 2025, todos os dias. Então a gente sabe o que está fazendo. Quando ele bate nessa região, antes dele fazer isso, se ele batesse na região, marcasse o candle, rejeitasse, eu ia vender. Ele poderia passar reto aqui, eu não ia fazer nada. Mas se ele bate ali, rejeita, eu ia vender. O stop é curto, eu vendo e a gente pega a melhor venda do dia. Chegou a pagar para nós aqui mais de 600 pontos nessa operação, né? Já estava com o dia feito. A nossa ideia aqui era trazer justamente no ponto da compra, que era o fundo do dia com o topo. A nossa ideia era trazer justamente aqui. Eu até menciono para o pessoal que está na sala aí vai ver isso, né? Vai escutar isso. Eu até menciono, se a gente traz a nossa venda aqui, rapaziada, era o que a gente queria. Era a melhor região para a gente trazer a nossa venda. Por quê? Porque aqui eu sei que bateria a compra. Aqui seria a região de compra. Então a gente queria trazer aqui. Mas pegando 600 pontos, média de 20 períodos, difícil o mercado passar reto dela, a gente sabe que ele vai segurar. Até aqui eu estava pensando em venda. Eu até menciono para o pessoal, quem perdeu a venda lá em cima, coloca uma retração no movimento, espera ele voltar nessa região para bater na venda, ou aqui ou na falha do topo, beleza? Eram as duas possibilidades de bater na venda para ele continuar e vir para baixo. Então, quem perdesse a venda ali, tinha outra possibilidade de vender aqui, o mercado passou reto e foi embora, beleza? Então, essa eu vejo eram as possibilidades de compra, era a retração do dia ou na abertura ele vir fechar gap ou vir falhar o fundo aqui do dia anterior. Fora isso, meus amigos, não vi nenhuma outra oportunidade de compra. Que nem eu falei, depois que o gráfico está parado aqui, é fácil a gente dizer, era só ter comprado e segurado, mas eu não posso dizer isso. Eu tenho que olhar o dia anterior, eu tenho que ver topo da semana, eu tenho que ver o que está passando ali, eu tenho que ver o que aconteceu para a minha esquerda, né? Quais são as regiões, quais são as movimentações. Eu tenho que fazer isso todo dia, a mesma coisa. Não adianta eu olhar e me arrepender que eu perdi um movimento, que eu perdi a melhor compra, que eu devia ter ficado comprado o dia inteiro. É fácil. Então eu não sei se o mercado vai explodir para cima ou vai explodir para baixo. O que eu sei é o que eu vou fazer. Quais são as regras que eu estabeleci para mim entrar dentro do mercado, para mim entrar no meu dia a dia e fazer. Então eu fiz com maestria, cara, fizemos 3 vendas excelentes, ganhamos dinheiro e amanhã é um novo dia. Eu vou colocar aqui para vocês as vendas que a gente fez. Eu tenho as vendas marcadas aqui. Então isso mostra para nós, quando eu vou através do meu histórico, eu vejo que a gente está operando nas regiões corretas, beleza? Então no dia de hoje foram 3 operações na venda, ó, excelentes operações. Quando eu vou voltar, vou mostrar o histórico aqui para vocês de operações. Olha só, se você me perguntasse ontem se eu me arrependi de vender, porque nós queríamos vender aqui em cima, ó, esse era o topo da semana, ó, e nós perdemos essa venda por míseros detalhes. Então se você fala assim,
Ontem você se arrependeu? Ontem eu me arrependi, porque eu queria vender e eu perdi a venda. Então eu me arrependi desse movimento aqui, doeu o coração de ter perdido essa queda. Eu realizei uma compra, foram duas operações, uma compra aqui, um parcial stop curtíssimo de 70 pontos. Depois cravamos essa excelente compra num fundo aqui, ó, marcado antes. Alvo principal da operação era a VWAP, troca de polaridade, a mesma, perceba, é a mesma coisa que a gente faz todo dia. Pegamos essa excelente operação na VWAP aqui. Esse trade aqui nos pagou, ó, fechou o dia, salvou o nosso dia aqui. Esse trade, ele chegou a pagar aqui para nós, ó, mais de 600 pontos, beleza? Então, excelente operação que nós fizemos. Eu me arrependi de não ter pego a venda e ter descido com ela, beleza? Antes aqui, ó, durante a semana, olha lá, uma linda operação, um clique só no dia 28. Eu vendo lá em cima lá, ó, eu saí mais ou menos nessa região aqui por proteção, ó. Ele me tirou por proteção. Pegamos uns 700 pontos nessa região. O segunda-feira o mercado subiu reto, rapaziada. Olha o movimento que ele fez aqui na segunda-feira, foi a barra anterior. O que a gente pensou aqui, ó? Esse aqui foi a volatilidade, região marcada antes, ó. Essa região tá marcada antes, mas foi um trade de abertura, a volatilidade estava alta. Não conseguimos fazer a compra na região que a gente tinha marcado antes. Mercado subiu, foi na nossa região de venda, a gente sabugou uma venda ali, tomamos um stop e depois fizemos uma venda ali em cima, ó. Essa venda chegou a pagar 300 pontos, foi o nosso ponto de finalização, que era o topo anterior. Eu saio da operação, me tira, o mercado continua subindo. Não me arrependi em nada também aqui. Não vi ponto de compra nenhum, a não ser na abertura do pregão, que a volatilidade estava alta. Não deixou nem candle pelo 1 minuto, nada, o mercado foi reto. Quando eu vou aqui no dia anterior, dia 24, se eu não me engano, sexta-feira, olha a lateralização que o mercado fez. Olha onde a gente fez uma única operação de compra. No fundo, ele cravou o topo, beleza? Pegamos o melhor movimento do dia. Então a gente pode olhar aqui vários dias que a gente consegue cravar ou o topo ou o fundo. Olha esse dia aqui do dia 23. Olha dia 23, uma venda aqui, ó, próximo da abertura, nos pagou excelente pontos, depois nos tirou. Essa venda foi pelo 1 minuto. Depois cravamos o topo, ó. Perceba, a mesma estrutura, deixa eu aproximar aqui, ó. A mesma, se você olhar o movimento que ele fez hoje, na venda ali, a mesma forma batemos na venda e a gente pega aqui nessa operação mais de 1.700 pontos. Se hoje, igual no dia de hoje, se a gente crava essa venda aqui, ó, já na abertura, eu falei, se ele perde esse fundo e esse fundo, muito provavelmente a gente estaria vendido no topo do dia já nessa venda aqui. E se ele vem para baixo aqui e a gente acerta o movimento, rapaziada, essa venda e ele vem para baixo, ninguém ia reclamar. Iam falar, cara, como que você acertou esse movimento? Como que você cravar isso aí? Você é o brabo, não sei o quê. Mas como ele foi lá tirar, né, não consideram muito. Então, o que o mercado vai fazer, se ele vai subir, se ele vai cair, eu não sei. O que eu sei é o que eu vou fazer durante o dia, é as regiões que eu vou marcar e eu vou executar, vou pagar um stop curto, quando ele andar eu vou segurar, vou surfar grandes movimentos, tá? Então é isso que a gente faz todos os dias dentro da sala educacional, beleza? Fazendo operações, poucas operações com stop curto, dando tranquilidade para as pessoas operarem, que nem aqui nosso colega de sala falou, né? Dia top, olha só, ele vendeu, ele tá falando dia top. Aliás, sua abordagem, calma e visão de mercado são excepcionais. Imagino que a luta para chegar nesse é uma luta para chegar nesse nível. São 4 anos operando todo dia o mini índice. E é isso que a gente vem fazendo, beleza? Então, olhando o movimento de hoje, eu não vi nenhuma compra, não me arrependo de não ter comprado, executei a minha venda e fiz dinheiro e finalizei o dia. Encerrei o dia quando ele me tirou no stop aqui em cima, beleza? E não fiz mais nada. E abraço, beleza, rapaziada? Então a gente faz o simples, a gente faz o básico, executa todo dia as mesmas coisas, porque a gente não sabe o que o mercado vai fazer. Tenham calma, né? Criem regras para vocês. Eu acredito que o método a gente consegue compartilhar, a forma de leitura, como a gente enxerga o mercado, né? Um método dá para ser ensinável, né? A gente consegue ensinar um método, mas eu acredito que regras, cada um de nós precisa ter as nossas. Então, o que eu vou fazer, com quanta mão eu vou entrar, se eu vou esperar ele falhar um topo, se eu vou pegar no risco, se eu vou pegar com
um topo mais baixo, um topo mais alto. Isso são detalhes que cada um tem que ter, né? Se eu vou entrar de novo, se ele me tirar no stop. Então são pequenas regras que eu vejo que cada um tem que ter. Mas dentro da sala, a gente procura ter a mesma visão. Todos nós vamos olhar ou para venda ou para compra. Eu tenho certeza que todos nós dentro da sala estávamos olhando para venda aqui, estávamos olhando para venda aqui. Nós não estávamos pensando em compra em nenhum momento, a não ser se ele voltasse nas regiões que eu mencionei. Tem o operacional de vocês, façam ele todos os dias, parem de ficar olhando para o gráfico e se arrependendo. Se arrependam só se vocês não cumpriram aquilo que vocês estabeleceram no início do dia. Amanhã a gente vai fazer da mesma forma, né? O que se a gente colocar aqui no gráfico diário, o que aconteceu nas 3 barras? São 3 barras iguais. O que veio no dia anterior? Uma correção. O que veio no dia anterior? Uma correção. O que eu espero amanhã? Uma correção. Agora, aonde que ele vai abrir, como que ele vai abrir, como que vai ser essa correção, como que nós vamos pegar. Eu posso pensar na compra amanhã, depende onde ele vai abrir, depende do que ele vai fazer, né? Na hora da abertura, a gente espera amanhã uma correção. Agora, como que ele vai abrir, aonde ele vai abrir, como que o mercado vai se comportar, né? Então é isso que a gente vê ali durante o pregão, na hora que o bicho tá pegando. Beleza, rapaziada? É isso. Escreve aqui embaixo o que você achou aí. Se você pegou a venda, se você pegou a compra, né? O que você achou aí dessa aula que a gente deu aí, do que a gente falou, do que é nossa visão. Escreve aqui embaixo o que você achou, tá? E vamos junto aí. Qualquer informação aí, Instagram, link tá na bio. Se você quiser estar junto com a gente na sala ao vivo, é só você ir no link na minha bio, clicar ali e me chamar. E vai ser um prazer você estar junto com a gente na sala educacional, beleza? Até mais, abraço.